pensando, né? A primeira live que nós fizemos, se eu não me engano, a primeira live que a gente fez esse ano era como acelerar o nosso processo de evolução, né? Para quem Uhum. acompanha já, tá com a gente nesse trabalho, sabe que a gente fala muito de evoluir, de aproveitar essa encarnação para evoluir, de fazer um percurso para fazer um crescimento espiritual, né? Então não é só ter contato com uma espiritualidade para sanar curiosidades, mas não, é para a gente crescer. E crescer é mudança, né? E eu falei assim, nossa, essa daqui Uhum. pode ser quase que uma continuação daquela live que a gente fez Exato. na primeira, que inclusive trouxe um retorno, né? As pessoas trouxeram questões depois da live também, porque aí cabe a nós simplesmente mudar, mas esse mudar ele não é tão fácil, né? Ou também pode ser, né? O feedback que a gente traz, e isso é muito comum quando a gente fala de comportamento, reverbera bastante, né? É justamente esse ponto, putz, não consigo mudar alguns hábitos, alguns comportamentos, e algumas coisas a gente pode sentir até que são fáceis, né? Então, uma reflexão é, poxa, por que talvez para algumas coisas elas são tranquilas, são ok, eu falo o que eu vou fazer, ou eu penso em mudar a minha atitude perante alguma coisa, e a partir dali aquela mudança já ocorre. Mas por que para outras parece que passou 5, 10, 15, 20 anos eu continuo com o mesmo comportamento, né? Porque a gente entendendo um pouco alguns processos envolvidos, claro que essa é uma troca que a gente está fazendo, não é um curso, não é um workshop, não é algo extensivo, é uma pequena troca sobre o assunto, mas a gente procurar entender um pouquinho do porquê talvez a gente fique patinando tanto, né? Porque a nossa ideia é, se possível, a gente aproveitar da melhor forma possível essa encarnação que é tão valiosa, a gente não perder ela, como provavelmente a gente já perdeu tantas, né? Não tendo crescido muito, para fazer essas santas dessas mudanças aí, né? Ô, Paty, quando a gente fala em mudança, é mudar de verdade, não é Uhum. vai, porque o que acontece nesse percurso, e nós vamos falar um pouquinho do porquê disso, é que a gente tem a sensação, às vezes, que dá um passo para frente e recua, um para Uhum. trás e não sai do lugar. Ou, às vezes, sensações piores, um para frente e dois para trás, né? Vai virando um ciclo que, muitas vezes, em alguns aspectos da nossa vida, de fato, é difícil avançar. Para cada um de nós, uma dificuldade. Nós somos todos diferentes, então o que pode ser fácil para um é difícil para o outro. Mas se a gente for pensar, você falou em evoluir e a gente vai falar em mudança e eles caminham juntos. Não tem como a gente crescer se não fizer mudanças. Estagnado. Cada um de nós nasceu aqui para fazer mudança e para evoluir. Evoluir é fazer mudança, tá? Então, do que nós vamos falar hoje são de mudanças efetivas, não são assim, eu consigo, se eu me proponho a emagrecer, eu consigo. Mas consegue se manter, né? Então é isso. Eu consigo mudar de fato e ficar onde eu me propus, que é a tal da continuidade, né? Não pulso, porque é fácil para a gente trabalhar em pulso. Não é Uhum. muito difícil você falar, eu vou ficar sem comer isso. Mas, de fato, nós estamos falando de mudanças definitivas. Por que é tão difícil? Quando eu pensei nesse tema, e aí depois você coloca também o que você pensa, mas eu falei assim, não é que é difícil, Paty, na minha visão é muito difícil mudar, de fato, fazer mudanças. E a Margarida está falando que para ela é difícil dar continuidade. É exatamente o que eu vou falar agora, Margarida. O que acontece? Nós nascemos, olha a nossa situação de dificuldade como seres humanos. E daí vem a nossa conversa aqui e alguns caminhos que são possíveis da gente fazer. Nós nascemos numa família, provavelmente parecidas com o que nós somos, então é aquele padrão familiar e nós somos criados naquela família. Então, de repente, tudo parece ser normal. Somos A criados gente não à imagem e sabe semelhança da família. da nossa família. É. Então, de repente, você é pequenininha e é normal para você ver os seus pais brigando, ou seja, agressividade e passividade é normal. Certos tipos de exageros e alimentações são normais. Você é pequena, você está olhando, poxa, todo final de semana é churrasco e o pessoal bebe pra caramba, isso é normal. Poxa, tem alguns da minha família, quando a gente se encontra, eles fumam, isso é normal. Nós vamos enxergando os padrões da nossa família, da onde nós somos criados, como normal.
E é isso que a gente é. Antes de acessar qualquer tipo de conhecimento, você acha que de fato é normal. É normal ter raiva. Às vezes a gente encara até como sinônimo de amor os ciúmes. Ah, minha mãe tem ciúmes do meu pai, mas meu pai fica feliz quando ela tem ciúmes, né? Porque não ter ciúmes é não dar bola, é não ligar. Então nós vamos crescendo com algumas crenças que de fato nos constituem. Então é Uhum. isso. Eu tenho essa família e eu sou muito parecida com eles. Ótimo. Quando eu saio para a minha vida, eu vou encontrar grupos que são similares a mim. Ou seja, se eu gosto muito de farra, de beber, de comer tal coisa, enfim, os grupos, nós vamos nos unindo com os afins. Parece que é um caminho, né? Então, de repente, seus amigos também são iguais, e aí, um belo dia, você passa a ter o conhecimento, ou você passa a ter um certo sofrimento, uma certa dor, o acesso a algum material, algum vídeo, algum livro, seja lá o que for que te desperte e fala, caramba, tudo isso que eu vivi até agora, de repente, pode não ser tão saudável, pode até ser disfuncional e talvez eu deva fazer um caminho diferente. Aí, Uhum. é, pessoal, qualquer coisa vocês vão colocando dúvida, a gente vai conversando. A nossa ideia hoje é realmente fazer uma troca bem aberta. Eu só estou fazendo aqui uma pequena introdução, depois a Paty vai concordar com o que eu falei, vai colocar, vai Vocês viram que eu colocar não mais algumas tenho coisas. outra opção, eu vou concordar. Não, não pode discordar, porque a aceitação não existe. Então é isso. Aí um belo dia você fala, nossa, eu encontrei pessoas que fazem diferente, que vivem diferente, e eu acho que eu vou tentar fazer diferente. Aí você é de uma religião. Então você cresceu naquela religião, eu não preciso nem citar qual, mas é uma religião muito fechada, que é o conceito da tua família. Você fala, nossa, eu vou fazer diferente. Isso não é fácil. Não, começa que na minha visão, a nossa grande dificuldade para fazer mudanças é o começar a ser diferente de tudo aquilo que nos criou, de tudo aquilo que nós fomos e dos nossos grupos. Por quê? Porque além do nosso grupo físico, nós fazemos parte de um grupo espiritual que realmente acredita naquilo. Então, se você fala assim, bom, tá bom, eu tenho uma certa crença, mas a partir de hoje eu quero conhecer uma espiritualidade mais aberta. Eu quero ir num centro espírita, eu quero fazer um reiki, eu quero ir no SEC, eu quero fazer outras coisas. Provavelmente nós vamos ter dificuldade. Provavelmente no dia que a gente marcou de ir no SEC, no centro, seja lá onde for, vai dar dor de cabeça, vai furar o pneu, qualquer coisa vai acontecer. E aí a gente pensa assim: ah, é assédio? São assediadores? Não. Talvez sejam os nossos próprios grupos familiares achando que nós estamos indo para um caminho errado e tentando nos trazer de volta para o nosso caminho. E isso que eu citei agora, de você seguir uma certa espiritualidade ou uma religião diferente, ela vai para tudo. Então, é uma família lá do Rio Grande do Sul, super, super carnívora, onde o churrasco é tudo, ninguém sobrevive sem a carne, porque a carne é saúde. Aí você fala, não, a partir de agora eu vou ser vegetariano. Não é fácil. Às vezes a gente consegue ficar lá uma semana, duas, três, mas existe toda a força da própria família falando que você está sem saúde, que vão faltar todos os tipos de vitamina e etc. E existe toda a força espiritual para que a gente não faça exatamente o que eles não acreditam que é o bom. Então, o que a gente diferencia aqui o assédio, aquele assédio que quer prejudicar, com o simplesmente não saber, né? A ignorância do não saber. Poxa, cada um age conforme aquilo que acredita. Uhum. Paty, tá rolando um monte de coisa no chat, eu tô falando sem parar, vou dar um pouquinho de É, espaço para você. não, eu estava lendo aqui o comentário da Karen, o César comentou algo, mas eu só vi, só não sabia por quê, mas eu não consegui encontrar o primeiro comentário seu, César. Até puder escrever O César pôs direito. aqui, ó. Andréa, essas perguntas são perguntas que nem sempre nos fazemos a nós mesmos. No meu caso, os meus comportamentos me causavam sofrimento. É isso, César, o sofrimento ele parece que é um amigo, né? Se a gente fica naquela farra e na repetição, porque isso que eu falei, a gente não está só nessa vida. Não é nessa vida que eu estou nesse nível, que eu estou com essas pessoas e que eu venho fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza que nós estamos repetindo encarnação após encarnação, sem dar nenhum passo. E aí vem o sofrimento amigo, te chacoalha e através dele você vai buscar um conhecimento, ou uma mudança, ou entender que pode ser diferente.
E aí vai o nosso início, que é, tá bom, eu vou querer fazer diferente. Então, como é que eu começo e como é que eu continuo? Uhum. E aí já está o primeiro estudo, né? Eu ia comentar aqui da Karen, mas eu já comento. Só para não perder aqui a linha que me veio, aí já começa o nosso primeiro estudo de nós mesmos, né? Que é, eu estou dentro de um grupo, mas decidi fazer mudanças. Quando você vai colocar o foco, né? E vai entrar em ação, você vai mudar. A primeira coisa que você vai se deparar é com você, porque você tem que se mobilizar, mobilizar suas energias. Tudo que a gente fala, tudo que a gente decide fazer, seja um sonho, seja tarefa diária, qualquer coisa, tudo é uma questão da gente mobilizar as nossas energias. Uma pessoa completamente em depressão, que não consegue sair da cama, não consegue fazer uma mobilização e ter uma capacidade de vitalidade, então, quando a gente se destina, se coloca o objetivo e vai fazer alguma coisa, você vai movimentar essa sua própria energia. A grande questão é que a mudança ela vai vir de uma motivação. E da gente pensar qual que é a nossa motivação. O que está me impulsionando a fazer isso? Seja esse exemplo que você deu, agora eu vou parar de comer carne, ou agora eu vou fazer exercício de projeção astral todos os dias. Qual é a sua motivação? Porque a questão da engenharia da mudança é que a gente tem são dois pratos de uma balança em que em um está o peso da motivação e o outro está todos os nossos obstáculos, os bloqueios internos, né? Então, internos ou externos também. Então, a gente tem essa balança para pesar, né? No momento em que a sua motivação ela é muito maior e a sua força se destina para aquilo, é isso que vai ficar em cima. Mas quando as nossas barreiras, as nossas dificuldades emocionais, ou seja, todos os nossos obstáculos pesam muito mais, aí é ele que vai se sobrepor. E aí é quando a mudança não consegue acontecer. Só Uhum. que às vezes a gente não consegue justamente destrinchar nesse pratinho da balança, que são os obstáculos, o que está cumprindo a função. Quais são os vários elementos que estão cumprindo e quais são suas funções. Às vezes você tem uma porcentagem muito grande que é de influência espiritual, né? A gente fala aqui muito no SEC. Nossa ideia não é a gente ficar jogando a culpa tudo nos espíritos porque existe espiritualidade ou no outro porque o outro rouba a minha energia. Não é a gente terceirizar, mas existe sim uma realidade energética espiritual que atua sobre nós. E cada um aqui que está assistindo a live, que a gente está que está acompanhando esse trabalho tem uma realidade completamente diferente um do outro. De repente, eu Uhum. tenho uma família que é super tranquila, que me apoia, um ajuda o outro, existe uma relativa harmonia, e de repente o outro é só guerra, né? Então, com toda certeza, a avaliação desses obstáculos no prato dessa balança de um vai ser absurdamente diferente do outro. E da gente fazer um trabalho que eu falei de destrinchar para ver, putz, quantos por cento sou eu? Sou eu com as minhas próprias dificuldades? Quantos por cento é do ambiente, é da família, é de todo esse conjunto, nessa composição, que é uma composição social, que não tem como eu faço parte, né? Que é o que a Andrea Uhum. falou. E nessa composição social, a família geralmente, né, depende da história de cada um, mas a família tem um peso muito grande, né? A gente vem, ninguém não praticamente todas as pessoas, ninguém não nasce em uma família, mesmo se você, quanto bebê, foi para um orfanato, por exemplo, você nasceu em um grupo karma, você foi gerado por um pai, por uma mãe, e isso já é uma relação que não é o acaso, né? Então todos nós temos uma origem espiritual e ela vai impactar. O que já vai dar uma outra live e a gente pode falar mais sobre isso em outro momento, né? Sim. Então, e o que eu acho, né, André, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, o que não é tão fácil é a gente conseguir ter essa leitura clara. Porque você fala, caramba, eu me decido a fazer tal coisa, mas aí eu começo a sentir um peso, né? E de onde que vem isso? Né? Porque Uhum. os nossos próprios mecanismos de defesa, eles podem sim fazer você sentir preguiça, pode fazer você sentir sono, fazer você sentir peso, porque é o seu próprio mecanismo que não quer que você faça mudança, porque fazer mudança vai te levar a entrar em contato com uma outra realidade
na qual você também vai ampliando a sua visão, também pode ter mais sofrimento, ou seja, Uhum. sair da zona de conforto. Então, a gente tem, podemos ter essa vontade inicial da mudança, mas a gente tem um monte de recursos que a gente não conhece, que estão aqui dentro da consciência, né? Consciência, que é algo que a gente ainda tem que entender mais o que é, mas que são mecanismos em nível inconsciente que estão atuando a todo instante também, de alguma forma a gente pode dizer que sabotando as nossas próprias mudanças, né? Então, Exato. Ô, Paty, da gente pensar assim, então tá, para que cada um analise qual que é a tua dificuldade, aonde você não consegue fazer mudança, ou quais? Provavelmente quais, né? Nós não temos uma, nós temos um longo percurso, e entender também qual que é o medo que está atrás, porque às vezes as pessoas têm medo, tá bom, se eu tomar esse rumo, será que eu vou manter minhas relações? Será que meus amigos vão me aceitar? Será que eu mantenho o meu casamento? Porque, de fato, conforme nós vamos fazendo mudança, nós vamos é, conhecendo pessoas mais afins e talvez nos afastando de outras, né? Então, isso pode ser um medo, né? Então, tá bom, se eu fizer mudança, qual é o medo que está atrás? Qual é o medo inconsciente que não me permite fazer mudança? Então, tem a crença da família, tem a espiritualidade que nos envolve e tem o nosso próprio medo. Porque quantas vezes a pessoa pode ter um casamento muito difícil, muito dolorido, mas essa é a dor conhecida. Então eu prefiro o sofrimento amigo, esse que eu conheço, eu sei que eu sei lidar com esse sofrimento. Então, tá bom, a minha relação me desgasta, a minha relação é horrível, me causa dor, mas é uma dor que eu conheço, do que o medo da mudança desconhecida. Então, essas relações, elas nos preenchem. Por mais incrível que possa parecer, nós também nos sentimos preenchidos das energias densas geradas pelos nossos comportamentos. e nos Então, abrir sentimos mão no disso, controle de certa forma, porque é o que você falou. É melhor eu estar no conhecido, ou seja, naquilo que eu consigo controlar, do que no desconhecido, que é incontrolável, né? A exatamente. princípio. Então, eu abro mão disso, será que eu vou sentir solidão? Será que eu vou sentir vazio? Como sou eu sem as brigas? Como sou eu sem os conflitos? Como sou eu seguindo o tal caminho de paz e crescimento que eu tanto quero? Então, assim, atrás de todos os nossos comportamentos existem medos, existe sim também o nosso prazer, né? Às vezes eu não consigo parar algo porque eu estou alimentando o meu próprio prazer, a minha repetição. E aí eu vou falando de vícios, de hábitos, tá? Uhum. Existem toda a espiritualidade que fuma comigo quando eu fumo, existe, mas existe eu. Existe o meu corpo, existe eu Uhum. fumando. Para que também a gente não coloque toda a culpa no eu fui criada assim, eu vi isso na minha família, os espíritos estão me induzindo a ser assim, isso tudo é verdade, mas existe eu, né? Qual é a forma, qual é o recurso que eu tenho para me acalmar? Será que é beber? Será que é fumar um cigarro? Será que é, sei lá, até em relação à sexualidade, né, Uhum. Paty? Então, são várias coisas que a gente não consegue mudar, mas porque nós também estamos passando a mão na nossa própria cabeça. Então, achar esse caminho do meio de eu não vou ser tão rígido e duro, porque eu sei que a mudança, ela vem gradativamente, ela vem passo a passo, mas eu preciso dar os passos, eles são sim dados por mim. Até que um dia o grupo Karma, que são os nossos familiares, eles acabam nos enxergando, parando de fazer aquela atração, aquela força. Talvez também o grupo espiritual entenda que nós vamos seguir um certo caminho, ou não, mas que a gente tem que fazer essas mudanças. Nós temos que mostrar para todos que estão ao nosso redor qual é a nossa decisão e qual é o caminho que a gente vai seguir. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Paty. Ó, vou falar do Roberto. Tá? Uhum. Podemos estar em um grupo familiar que sentimos não pertencer? Me parece que as mudanças acontecem de maneira mais fácil. O que vocês pensam sobre isso? Sobre você estar num grupo e falar assim: ah, não, essa família não me pertence. Só não sei se eu entendi a pergunta do Roberto, que é, pergunta não, né? A colocação que é, me parece que as mudanças acontecem de maneira mais fácil quando você está num grupo que você já não se sente pertencer nele, seria isso? Eu entendi Eu que é acho que é isso, né? isso. Porque quando você está envolvido e é um grupo todo muito similar, toda essa sintonia e o envolvimento que ocorre
é mais difícil sair quando existe a sintonia do que quando você já não está sintonizado, que é o que o Roberto falou. Então, me parece Uhum. que foi essa colocação dele, né? E é verdade, Roberto, de alguma forma, alguma coisa nos traz, existe um motivo da conexão para estarmos no grupo familiar. Então, alguma coisa existe sim. Mas às vezes a gente pode estar numa condição, por exemplo, um pouco melhor, ter uma cabeça um pouco mais aberta, já ter vivido coisas, né, até de uma vida anterior, um pouco diferentes do que daquele grupo, e aí você fala assim, poxa, eu sinto que eu não estou tão sintonizado, eu sinto que eu sou mais fora, né, e isso é comum acontecer. Então, de fato, nós temos a boa parte, a maioria das pessoas entram em um padrão muito similar e às vezes pequenas diferenças, e que às vezes não são tão pequenas, elas são ficam muito sensíveis para nós quando nós somos o elemento que diverge, talvez energeticamente, e a gente tem esse sentimento, né? Uhum. Ô, Paty, então deixar um pouco claro assim que quando a gente fala da dificuldade da família e de mostrar para eles a nossa força, a nossa decisão e de seguir, que a gente não está fazendo nenhum decreto, nenhuma guerra e muito menos isso com agressividade, né? O Guilherme pergunta aqui, ó, se a gente quer compartilhar as mudanças que nós estamos nos propondo a fazer, quais as dificuldades. É, eu posso até citar, sabe, Gui, quando eu fui mudar alguma coisa na minha alimentação, eu já vinha diferente do grupo, porque eu já era vegetariana. Então, para eles, a minha alimentação já era bastante diferente. Não foi tão fácil, foi um caminho fazer com que as pessoas enxergassem essa opção, enxergassem que não tem nenhum mal. É, porém, quando eu resolvi cortar mais ainda algumas coisas e fazer uma alimentação que, além de vegetariana, ela seria muito mais saudável, algumas pessoas reagiram, principalmente por achar que isso poderia ser uma atitude radical, né? Então, são dificuldades. Todo passo que nós vamos dar, que é diferente do que as pessoas estão acostumadas, podem nos causar algum desconforto, alguma dificuldade, sim. Mas o que eu venho sentindo é que se você se fizer enxergar, então, poxa, eu não estou te criticando porque você está comendo, eu te respeito, assim como você me respeita, seja lá o que eu esteja comendo ou fazendo, ou os locais que eu frequento, se a gente não olhar para todos eles com um olhar de crítica, nossa. Vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês estão na farra, vocês estão na bebida, não. Se nós aceitarmos, nós seremos aceitos. Então, quando a gente fala em desafio ou em de dificuldade, é fazer com que todos entendam que não é uma crítica, assim como a gente também não quer ser criticado. Que existe sim aquele caminho de respeito onde nós podemos caminhar juntos. Eu acho que esse é o ponto, esse é o grande segredo. Aí porque eu sinto que se você é muito diferente e começa a querer mostrar para os outros que você é diferente, que o teu caminho é melhor, isso gera raiva. E dar conta dessa raiva é algo muito difícil. Então, fazer esse caminho de forma amena, trabalhando a aceitação, eu creio que é o melhor caminho. Uhum. O Paty, a É, Miriam pergunta se um drogado consegue fazer mudança. Miriam, toda mudança para a gente fazer, até retomando aquilo que eu falei da balança, né? De que forma a gente consegue colocar um objetivo, e colocar a nossa força, a nossa energia, sendo que nós talvez estejamos em uma condição um pouco desestruturada, né? É possível? Tem muitas pessoas que saíram da droga, então é possível, mas o Uhum, desafio é maior, porque energeticamente e espiritualmente você está causando em você uma condição muito desfavorável para que você possa reunir as suas próprias energias de forma organizada. Então, com os desafios emocionais que nós temos, isso já é algo que todos nós estamos trocando aqui, né? Poxa, olha, são vários, né? Os desafios são vários. Então, imagina para alguém que está se depreciando nesses níveis também e que são muito sérios, né? Não são uhum. poucos. Então, tudo é possível, mas maior essa depreciação que a gente faz, a nossa parte emocional, energética e espiritual, maior a contraparte, que é um auxílio externo, vai precisar acontecer também, provavelmente. Então, obviamente, depende do nível da droga, depende da intensidade do consumo, para tudo isso ser avaliado, mas com certeza os desafios vão crescendo, né? Eu acho que a gente recebeu
de Portugal, da Fátima, ela mandou as perguntas pelo WhatsApp, porque ela falou, ah, André, está muito tarde aqui. Então eu falei, não, a gente vai dar uma conversada sobre as suas perguntas, até porque tem um aqui que é interessante, Paty, ela põe assim, a pessoa para mudar, por vezes, precisa de ajuda exterior, apoio energético e espiritual. E se ela não tiver condição consciente do que se passa com ela? E não pedir ajuda. Então, assim, a gente tem que ver, ela diz assim, e se a pessoa não sabe que tem que mudar, ela não está enxergando isso, né? Então, é possível ajudar essa pessoa mesmo assim? Ou a receptividade da pessoa é importante? E se isso não existir, será que podemos doar energia mesmo assim? Uhum. Enfim, a primeira pergunta dela é como podemos ajudar as pessoas com esse comportamento? Então, Fátima, eu acho uma coisa interessante, quando a gente diz em ajudar o outro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o outro quer a nossa ajuda, nós queremos ajudar porque é um desconforto para nós ter alguém diferente, enfim, é um controle nosso, ou de fato, às vezes a gente vê as pessoas sim se destruindo e fala, nossa, eu preciso ajudar, mas é tão relativo, a gente quer ajudar, mas fica muito difícil você fazer um trabalho por quem não quer se ajudar, por quem está totalmente nublado, está totalmente blindado, e aí você quer ajudar, e fica realmente muito mais difícil, porque você pode compartilhar um vídeo, falar de um conhecimento, falar de uma espiritualidade, mas aquela pessoa ela está, naquele momento, absolutamente fechada e não quer ouvir. O que que nos resta nesse momento, né? Qual é uma forma de ajuda que nós podemos tentar, sim? Talvez seja inscrever a pessoa para receber energia, inscrever a pessoa na TAD, mas fica um pouco mais difícil ajudar quem está totalmente fechado. Apesar da gente enxergar que aquela pessoa está num sofrimento, que aquela pessoa podia estar numa condição melhor, quantos de nós não enxerga isso ao nosso redor? Quantos de nós não tem na própria família pessoas que a gente fala, nossa, ela podia levar uma vida diferente, até com o que eu Uhum. tenho de conhecimento eu poderia ajudar aquela pessoa, mas tem abertura? Né? Para que a gente não seja invasivo, vamos sentir, tem abertura para que eu possa fazer um trabalho? Senão a gente vai gastar energia, vai estressar, provavelmente vai ter uma raiva da pessoa em direção a nós mesmos e nós não vamos fazer esse trabalho. Sim. Né? Então, Andréia, não, pode falar. pode falar. Esse final de semana em São Damião, a gente tem nossos momentos, né, que são momentos muito felizes, além do trabalho. Quando a gente está juntos no café da manhã, no almoço, a gente faz muita troca, dá muita risada, né? E eu não me lembro, eu acho que foi no café da manhã, o Moisés falou assim: vocês precisam aprender a gostar de todas as pessoas, né? E aí ele falou coisas muito, falou sobre, estava respondendo várias perguntas que o pessoal colocou, falou de chakra cardíaco, enfim. E a reflexão que eu ia colocar aqui, até referente à própria pergunta do Guilherme, que ele destinou para nós, né? Porque essa é uma pergunta que eu faço, que eu tenho procurado fazer para mim. É sempre um exercício, porque quando a gente coloca um objetivo, por exemplo, vou sempre refletir em cima de tal coisa, é a questão da continuidade, né? De você se lembrar e de você se voltar para aquele conseguir fazer. Que é essa pergunta. Quando a gente olha para tantas diferenças, porque cada ser humano realmente é muita diferença, eu me pergunto assim, poxa, realmente eu consigo gostar de todo mundo? Né? É muito fácil quando você tem uma troca muito fluida, uma troca expansiva, uma troca gostosa com alguém, mas de repente chega uma pessoa muito defensiva, com muitos receios, com muitas, às vezes, com agressividade, com críticas, enfim, e é muito mais fácil você não gostar daquela pessoa, né? Então, para mim, o exercício que eu tenho procurado fazer é sempre me questionar sobre o que eu sinto com relação a cada um. Porque a gente só vai conseguir realmente se exercitar no chakra cardíaco quando as diferenças não acontecerem dentro de nós. Fora, elas vão Uhum, acontecer, porque cada um é um. Mas dentro, essas diferenças reverberam? Se elas reverberam, é porque você ainda não está unido a você mesmo, né? E eu tenho uhum, procurado fazer esse exercício comigo. É, obviamente que existem ainda muitos desafios, né?
Seria muito bom eu chegar e falar, estou livre, estou Uhum, liberta. Não. Mas também é muito prazeroso você ver diferenças que você encontra em você mesmo, né? Então, uhum, talvez se há algum tempo atrás alguém falasse um monte de coisas de mim, você ia falar, poxa, que coisa chata, essa pessoa é isso, é aquilo, ou você fica com uma certa insatisfação, mesmo que na sua elaboração racional você tente colocar a coisa de uma forma bonitinha e legal, mas como que é energeticamente aquilo dentro de você? Onde está pegando, né? uhum, E existem vários momentos, e até recentemente isso aconteceu, que você sabe que alguém, por exemplo, falou muito mal de você, fez algo totalmente fora da realidade, e aí eu falei assim, poxa, sabe quando o seu sentimento real, aí não é o racional, aí é o que você sente, né? É uma estabilidade, você fala assim, poxa, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? É, então, você vai percebendo, a gente percebe o nosso crescimento à medida que a gente consegue comparar as nossas reações às situações. E isso é uhum. muito importante. É a gente ser sincero com nós mesmos. Eu estou falando de uma situação, não estou falando que eu vou conseguir reagir assim sempre, mas é um exercício. Isso foi o resultado do fato de eu estar realmente trabalhando, me trabalhando dentro do meu comportamento, da minha proposta. E da gente se perguntar. E essa pergunta, inclusive, será que eu gosto de todas as pessoas? Ela traz tanta coisa, porque Uhum. você vai ter que olhar. Imagina que você tem 10 pessoas na sua frente. Cada uma vai representar uma coisa completamente diferente. E se você se perguntar, eu aceito 100% essa pessoa como ela é, dentro do que ela é, pode ter certeza que não. Porque a gente ainda não tem essa competência, a maioria de nós não tem, mas é possível chegar lá, né? Sim. Então, eu penso que esse é um exercício que eu coloco aqui para que todos façam. Será que a gente consegue? Primeiro, será que a gente consegue responder? Porque quando a gente ainda está com um distanciamento muito grande de nós mesmos, a gente acha que a gente consegue, mas nem isso a gente consegue, né? Porque a autodescoberta, a mudança, ela é um caminho que é longo. Então é isso. E tanto é que no final do Sentido da Vida do Moisés, a frase que ele colocou no último, né? Falando aqui da forma que eu lembro, nós andamos devagar, ou damos pequenos passos, porque assim não sofremos ou sofremos menos, né? Então a gente, pelos nossos medos, né, a gente acaba realmente andando muito pouco, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Mas se a gente tiver certeza que mesmo esse desconhecido só vai nos trazer grandes descobertas para o nosso crescimento ser um pouco mais rápido, com certeza a gente vai conseguir dar passos um pouco maiores, né? Mas pode falar que Uhum. fui emendando aqui. Não, eu estava pensando no que você estava falando, que o nosso compromisso é com a gente mesmo, né, Paty? É o como eu estava e como eu estou, é um bom termômetro. Outro dia lá em São Damião também perguntaram para o Moisés, Moisés, como é que a gente vai saber se mudou de raio, se mudou de chakra, né? O nosso único ponto de comparação é comigo mesma, né? Como eu era e como eu sou. Não importa como o outro é. O outro pode ser uma referência. Eu posso olhar algumas pessoas que estão ao meu redor e falar, nossa, são referências, são exemplos, e eu admiro, e é por esse caminho que eu vou. E aí olhar outros que estão em condição pior, mas isso não vai fazer diferença no nosso caminho. Então, que o nosso compromisso seja com a gente. E esse compromisso só vai ser real e sério se nós conseguirmos de verdade nos enxergar Uhum, internamente. Parar uhum, de olhar tudo que está ao redor, talvez olhar o que está ao redor nos causa. Né? Por que eu fico assim? Enfim, fazer um trabalho muito sério. Eu acho que é isso, é um trabalho muito sério, não é um item o guia, a gente não pode pensar em um item de mudança, mas a nossa proposta é que a gente faça esse trabalho o dia inteiro e a todo instante, né? Aí passa a ser bastante sério. sim. E só para reforçar, eu já falei, mas colocar aqui de novo, um parâmetro para a gente se autoavaliar quais são as minhas reações às situações. Porque quando Uhum, você se sente estável, né, e é o que eu falei, estável não é fingir que você está estável, estável é você não ter mudança interna, você está muito tranquilo, aí você consegue ter um parâmetro. Poxa, eu
reagia de uma forma muito forte, muito brusca, eu ainda reajo, só que é menos. Até o momento que Isso. você fala, nossa, eu nem reajo. Então, as nossas reações dizem muito sobre a nossa condição emocional, né? Uhum. Então, essa é uma boa avaliação para a gente. O tempo já acabou, Opa, Paty, eu só né? ia colocar uma coisa que a Tatiana perguntou, só para ela não ficar com alguma angústia, que ela pergunta se o uso de remédio controlado é o mesmo caso dos drogados ou se tem alguma diferença, né? E, a gente não pode ser radical em nada às vezes, né, Tatiana? As pessoas realmente elas precisam começar pelo uso de algum remédio. A ideia é que nós sejamos livres de absolutamente tudo, mas se a pessoa está numa condição muito ruim e ela vai fazer um trabalho com ela mesma, então ela vai num psiquiatra, ela vai num psicanalista ou psicólogo e começa a fazer um caminho, eventualmente o uso desse remédio não pode ser encarado como um drogado, pode ser encarado talvez até como uma pessoa consciente que quer fazer um percurso para se libertar. Porque senão a gente começa a fazer tudo numa régua, né? E a pessoa fica com aquela angústia poxa, então eu sou viciada, né? Existem diferenças, existem casos também. Existem pessoas que são viciadas em remédios controlados, então cada caso é um caso. Você quer Paty, guiar nossa imposição de eu acho que mãos? agora sim. Vamos fazer então.